Olá, estamos começando mais um Luzes, Câmera, Educação, com um assunto extremamente importante e que eu gosto muito. Para esse programa, convidei uma especialista nesta área e eu começo perguntando a ela, quem é Juliana Alves Camargo? Então, a Juliana é a mãe do Murilo e da Maria Luísa, é a única filha do Albino e da Beatriz, a esposa do Mauro, uma mulher, uma trabalhadora, uma empreendedora, uma dona de casa e uma educadora parental extremamente apaixonada pelo que faz. E que tem um grande sonho, que é melhorar a educação das nossas crianças e adolescentes através da conscientização de todos, né, principalmente de pais e professores, de que é possível fazer diferente. Juliana, que prazer em te ter aqui. E eu quero te perguntar qual a tua formação. Então, eu sou formada em odontologia, com especialização em atendimento a gestantes e primeira infância. Sou formada em Direito, com pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. Eu sou mediadora de conflitos, então eu trabalho com a comunicação não violenta e com a inteligência emocional há mais de 12 anos. Sou consultora materna, sou consultora de amamentação e por ter tido uma infância e uma criação extremamente autoritária e rígida, né, meu pai não sabia como fazer diferente, eu decidi ainda criança que eu faria diferente com os meus filhos. Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, do Murilo, em 2013, eu saí procurando, apavorada, né, como que eu poderia fazer diferente. E depois de estudar muito, entre outras coisas, eu encontrei a disciplina positiva. E eu posso dizer assim que foi amor à primeira vista, né? A disciplina positiva ela foi um divisor de águas na minha vida, não só porque ela me explicou por que que o meu pai agia, né? Porque o meu pai ele era muito autoritário e muito rígido, então ele utilizava de castigos, ameaças, inclusive violências físicas, e eu não entendia por que que o meu pai, que me amava tanto, agia dessa forma. E a disciplina positiva ela me apresentou uma resposta, né? Na verdade, meu pai ele estava somente repetindo um padrão que ele mesmo tinha vivido, o pai dele também era extremamente autoritário, e ele não sabia fazer diferente, ele só estava repetindo aquele padrão conhecido. E a disciplina positiva também me trouxe, né, a possibilidade então de eu fazer diferente com os meus filhos e a possibilidade então de eu trabalhar também orientando outros pais, orientando professores, né, de que é possível fazer diferente e quebrar os padrões do autoritarismo e da permissividade. Então, hoje eu tenho 2 certificações internacionais em disciplina positiva, né? Eu tenho a certificação de orientadora parental, onde eu trabalho orientando pais, né? Através de workshops, palestras, cursos de pais, atendimentos individualizados também no meu consultório. E eu tenho a certificação também de disciplina positiva nas escolas e salas de aula, onde eu também trabalho com palestras, workshops, cursos, mas daí eu faço o treinamento do corpo docente. E essas 2 certificações eu fiz pela Positive Discipline Association dos Estados Unidos, né, com a Jane Nelson, que foi a que cunhou o termo disciplina positiva, ela escreveu aquele livro Disciplina Positiva em 1991. Eu fiz o curso com ela, com a Lynn Lott, que é outra que faz parte, que fundou a PDA americana, e com a queridíssima Fernanda Lee. Que bacana. Juliana, a gente compartilha de várias questões interessantes, né? O propósito de fazer uma sociedade melhor, a missão de querer contribuir com um grande avanço na educação. Eu também tive essa questão em relação à educação paterna, né? Eu pensava assim, quando meu pai fazia algumas coisas que eu não achava tão legais, eu pensava, pô, quando eu tiver o meu filho, eu vou fazer melhor, eu vou fazer diferente, né? E eu considero que eu sou um bom pai em função de não ter tido um pai tão carinhoso, tão atencioso, né? Obviamente que ele teve várias questões positivas, né? Nos ensinou a chegar no horário sempre, a ter responsabilidade, a falar a verdade, a ser correto, honesto, mas tinham algumas questões assim comportamentais que era em função também daquilo que ele tinha recebido. Então, Com sempre certeza. muito importante a gente ter esse entendimento de que cada um é o que é em função da educação que teve, das experiências de vida que teve. Então, Exato. temos muitas coisas parecidas aí, que bom, né? E, Juliana, a gente tem hoje no Brasil Ministério da Educação,
as secretarias estaduais, secretarias municipais de educação, e elas têm um foco, que é a educação escolar. E para nós, né, como a gente já conversou várias vezes, educar é preparar para a vida. Além da educação escolar, a gente tem a educação familiar, a educação escolar e a educação complementar. Então, essa preparação para pais não deveria ser uma prioridade e talvez norteada assim pelo governo? Com certeza, Léo, né? Nós não nascemos pais, nós nos tornamos pais. E ao nos tornarmos pais, muitas vezes nós carregamos bagagens que não necessariamente são nossas. Né? São visões do mundo, são experiências, são vivências e opiniões. Vivências ultrapassadas. Exato, dos nossos pais, né? E até mesmo opiniões nossas, que às vezes a gente tem, mas a gente nunca parou para pensar e para questionar o porquê daquilo. Né? Então a gente acaba repetindo os padrões que a gente conhece, né? O que é conhecido a gente acaba repetindo. E a gente não sabe nem porquê às vezes. Né? Então realmente assim, se nós tivéssemos uma preparação, até porque muitas pessoas acham que ser pai e ser mãe é instintivo. Sim. Né? Não, quando eu for pai, quando eu for mãe, eu vou saber o que fazer. E não é bem assim, a gente sabe que não é. A questão de sobrevivência é instintivo. Sim. Né? Mas aí a educar para uma criança ser feliz, produtiva, inteligente, todos aqueles atributos, né, que a gente acha que são ideais, falta um pouco. Eu acredito que deveria ter nas secretarias de educação um departamento focado nisso, né? Focado em educação parental. Com certeza, até porque a gente vai ter que se reeducar muitas vezes para conseguir educar os nossos filhos. Sim. Né? E se nós tivéssemos essa preparação, com certeza a nossa missão seria muito mais leve e prazerosa. Juliana, muito se diz que alguns pais terceirizam a educação para os professores. O que tu acha disso? Concordas com essa expressão? Então, Léo, realmente, né, a gente tem visto que isso é uma coisa que tem ocorrido, né? Os pais, eles estão retirando a responsabilidade deles de educar os seus filhos e estão terceirizando, estão delegando para outras pessoas, sejam avós, tios, babás ou até mesmo para a escola, né? Mas a gente tem que ter o cuidado também de diferenciar o que é apoio e o que é substituição. Né? Se eu tenho uma pessoa na minha casa que me ajuda na criação dos meus filhos, que complementa o meu trabalho, isso é apoio. Né? Eu continuo com a responsabilidade de educar os meus filhos. A outra pessoa ela somente está complementando o meu esforço. E está tudo certo. Né? O apoio é uma coisa legal, a gente precisa ter uma rede de apoio, é importante isso. Né? Agora, o problema acontece quando a gente tem a substituição. Na verdade, na substituição, os pais eles delegam, né, a responsabilidade de educar os filhos para outras pessoas ou até instituições como a escola. E aí sim os problemas começam a ocorrer. Né? As crianças elas sofrem, as crianças terceirizadas, né, os filhos terceirizados, eles acabam sofrendo, eles rompem, né, com a imagem do pai e da mãe de autoridade e de limites, autoridade no sentido não pejorativo, né? E eles começam então a apresentar alguns desafios, como por exemplo, né, birras, manhas, agressividade, né, o contato com os colegas, a relação com os colegas começa a ficar um pouco mais conflituosa, eles não conseguem se autorregular emocionalmente, né? E o pior de tudo, na verdade, eles perdem o vínculo afetivo com os pais, né? Que o vínculo afetivo a gente sabe que é tão importante para o desenvolvimento do ser humano. Sim. Juliana, eu vejo a educação como uma preparação para a vida. E a gente pode simplificar essa preparação para a vida dizendo que existe uma construção de valores e o desenvolvimento de competências. Então, seria a atribuição dos pais construir esses valores e a escola teria a incumbência de fortalecer aqueles valores que deveriam vir de casa e também, principalmente, desenvolver competências. Então, o que a gente vê é que existem vários tipos de educadores, né, cada um com a sua função, e que às vezes os pais não fazem o que deveriam fazer. E aí gera essa quantidade de problemas, acarretando num problema sério lá na escola,
quando dificulta a missão do professor, que é desenvolver as competências, né? Exatamente, e assim, a gente não está aqui, né, dizendo, não, os pais têm que desistir da carreira, têm que largar os seus empregos, porque a gente sabe que hoje, né, tanto o pai quanto a mãe trabalham para sustentar a família. Sim. Não é nada disso, na verdade, o que a gente fala, né, é que se puder priorizar pelo menos os primeiros anos de vida do filho, né, passar um tempo maior, ter um tempo mais de qualidade com os filhos, isso sim vai ser importante. Né? Seria bom se a licença maternidade fosse maior, né? Exato, nos países mais desenvolvidos nós já temos essa opção, né? Então não é para ninguém sair largando a carreira, né? Desistindo da carreira, nem o emprego, mas realmente ter esse tempo de qualidade pelo menos nos primeiros anos. Esse é o ponto, né? Muitas vezes as pessoas, o pai e a mãe trabalham e quando ficam com o filho não tem esse tempo de qualidade. Claro que às vezes estão cansados, mas às vezes estão no piloto automático, às vezes estão os pais e os filhos no celular, né, e não tem esse tempo que é tão importante para não só a construção de valores, mas reforço de valores e também, né, o desenvolvimento de competências que as famílias também têm essa missão, né? E eu quero te perguntar o seguinte, então, já que a gente está falando de professor e pai, claro que no mundo ideal a gente deveria ter ótimos professores e ótimos pais. Mas se fosse para escolher, né, ótimos professores e pais regulares ou ótimos pais e professores regulares, qual que seria a melhor opção? Puxa, Léo, que pergunta, né? Então, realmente o mundo ideal seria os pais ótimos e professores ótimos, né? Mas já que eu tenho que escolher, então eu escolheria ótimos pais e professores regulares. E eu vou explicar por quê. Por quê? Os pais, eles têm um forte impacto no desenvolvimento global das crianças, né? Os pais, eles desenvolvem um papel crucial, né? Tanto na formação da personalidade, quanto no desenvolvimento moral, né? No suporte emocional da criança. Então, assim, a gente sabe que... Não só nas coisas que os pais falam, mas principalmente nas coisas que eles fazem, né? Com certeza, o exemplo é tudo, com certeza. O exemplo arrasta. Com certeza. Então, a gente sabe que se a criança tiver um suporte emocional e educacional forte vindo de casa, né, isso vai afetar positivamente todas as outras áreas da vida da criança. Então, se tu tiver um pai ótimo e um professor regular, né, inclusive o pai pode até mesmo suprir as carências do professor regular. Sim. Né? Então, se tiver que optar, seria essa. Eu concordo contigo e acrescento que na vida de uma criança, os pais são para a parte mais importante, né, a parte inicial e muitas vezes para sempre. Enquanto que os professores às vezes vão ficar um ano só em contato com aquela criança. Então, com certeza, é muito mais importante que a gente possa orientar pais. Sabe que essa é uma das ideias para melhorar muito a educação pública, que é curso para pais. Como é importante a gente entender isso e desenvolver processos para que os pais, de uma forma sutil, que não seja uma coisa, não precisa ser um curso, quando às vezes as pessoas falam em curso já remete para uma coisa assim de muitas horas, né? Mas são às vezes pequenas orientações e a gente vai se aprofundar daqui a pouco sobre isso, mas existem algumas orientações que são simples e que fazem a diferença na vida das crianças. Com certeza. Muito bem. Juliana, a gente tem vários tipos de famílias, várias configurações e formas de educar diferente, mas generalizando assim, como é que tu enxerga a educação dos pais brasileiros hoje? Bom, a educação familiar do Brasil, ela tem passado por alguns desafios, né? E ela vai ter características diferentes de acordo com o nível econômico, social e cultural dos pais. Mas, de uma maneira geral, a educação familiar ela tem deixado a desejar. Nós estamos vivendo uma crise de doenças mentais, né? Os índices de saúde mental eles estão aumentando. E nós estamos vendo, então, que aquela educação antiga, aquela educação tradicional, não nos serve mais. Né? Então, realmente assim, e a sociedade tem apresentado diferentes conformações familiares. E isso
tanto tem desafios como tem oportunidades também. O importante é que a gente, né, consiga enxergar essas famílias, consiga apoiar essas famílias, né, e fazer com que criar um ambiente, então, né, um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, para que as crianças e os adolescentes possam se desenvolver independente da conformação familiar que elas vivem. Juliana, e o que é ser um bom pai, uma boa mãe para ti? Puxa, essa pergunta é aquela que a gente faz diariamente, né? Será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Não existe uma fórmula secreta, né? Uma receita de bolo. Não existe, né? Por quê? Porque ser um bom pai e ser uma boa mãe, ela é multifatorial, né? São vários aspectos, né? Geralmente a gente acha, ser um pai perfeito, ser uma mãe perfeita. Ninguém é perfeito, né? A disciplina positiva, que eu vou falar depois, ela não busca a perfeição. Muito pelo contrário, né? A gente aprende com os erros. Os erros são ótimas oportunidades de aprendizagem. Então, ser um bom pai é ser um pai presente. É ser um pai acolhedor, né? Pai e mãe. É criar um bom vínculo, um vínculo afetivo forte com o seu filho. Amar incondicionalmente o seu filho, né? Estar presente, criar um ambiente saudável, acolhedor, com limites e com gentileza, para que o filho consiga se desenvolver ali. Isso é ser um bom pai. Ter paciência e empatia é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer que bons pais são aqueles que promovem experiências para os seus filhos e que fazem com que os filhos se sintam amados, se sintam pertencentes àquele grupo. Como é importante que os pais sinalizem, né? Não só com palavras, mas com ações, às vezes as crianças não se dão conta de tudo aquilo que a gente faz pelos filhos. Por exemplo, quando a gente deixa eles para trabalhar, né? A gente está trabalhando por eles e é bom sinalizar para eles que isso é para o bem deles, pelo amor que a gente sente, né? E acho importante também que os bons pais proporcionem, né, experiências ensinando as regras da vida, né? Construindo e reforçando valores, né? Ensinando, desenvolvendo as competências. E assim não tem como uma criança não crescer feliz, inteligente, produtiva, empática, altruísta, né? Se ela tiver esse exemplo de amor, principalmente em casa, uma criança que se sente amada, ela vai ter uma probabilidade maior de amar o próximo, de tratar melhor os outros, né? Juliana, na tua opinião, quais são as principais orientações para os pais? Então, Léo, eu geralmente começo orientando que eles se conectem genuinamente com seus filhos, né? Que os pais comecem a falar a linguagem de amor dos filhos, que eles criem uma conexão forte, né, um vínculo forte com seus filhos, que amem incondicionalmente, porque como tu mesmo falaste, né, anteriormente, isso é muito importante, a criança se sentir aceita, se sentir vista e pertencente. Então, criar esse vínculo, essa conexão é primordial. Depois disso, eu oriento também que se criem limites claros e consistentes, né? A disciplina positiva ela trabalha muito com limites e a criança precisa desses limites. Então, a criação de limites claros e consistentes é muito importante. Não é assim, hoje faz assim, amanhã faz do outro jeito. Né? Isso bagunça o cérebro da criança. Sim. Então, ter limites claros e consistentes. Né? Ensinar sobre empatia. A empatia é um dos principais pilares da inteligência emocional. Na disciplina positiva se usa bastante esse termo limites? Sim, a gente usa limites, a gente usa dentro dos combinados, né? Então a gente faz as combinações e os limites estão ali. Porque a disciplina positiva, ela vai utilizar a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Sim. Muitos acham que a disciplina positiva é mimimi. Não, mimimi é a permissividade. Né? A disciplina positiva ela vai trabalhar gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Então sim, a gente trabalha com limites. Bacana. Quando eu fiz uma formação em coaching, né, a gente trabalhava muitas crenças limitantes. Sim. E eu passei a usar menos. A gente tem que dar limite para as crianças. Eu comecei, não, a gente tem que ensinar as regras. Perfeito. Né? Porque às vezes o limite, né, pode ser modificado, né? Claro que dentro dos valores, né? Mas como é importante a gente ter esse entendimento, que às vezes não é a palavra que vai... entender o sentido é mais importante do que
a etimologia da palavra, né? Com certeza. E outra orientação também que eu costumo dar é ensinar pelo exemplo, né? Que tu já tinha falado também. Né? As crianças, elas vão muito pelo que a gente faz. Sim. Não tanto pelo que a gente fala, mas pelo exemplo que a gente dá. Então, se a gente quer ser ouvido, a gente tem que ouvir primeiro, escutar primeiro. Né? Se a gente quer ser respeitado, respeita primeiro. Sim. Se a gente quiser que a criança cresça com confiança, confia nela primeiro. Vou te dar um contra-exemplo. Certo. O pai quer que a criança fale sempre a verdade, né? Que a criança seja honesta, que fale a verdade. Aí vem um vendedor e o pai diz assim, não, vai lá dizer que eu não tô. Pô, como assim? Tu tá me ensinando uma coisa e quer que eu faça outra, né? Exatamente. Então, como é importante. Sabe que um dos meus lemas, tem mais de um, um dos meus lemas com o Thomas é sempre contar a verdade. E, há um tempo atrás, ele tinha quebrado um espelho. E ele veio, né, me contar isso e disse assim, pai, quebrei o espelho. Eu olhei para ele, assim, fiz uma pausa, ele ficou meio assim, e eu disse, parabéns, filho, tu tá cumprindo o nosso combinado, eu tô muito orgulhoso de ti. Agora vamos lá ver o que a gente faz? Confusão que tu fez. E hoje ele conta isso pros amiguinhos deles, em esse episódio, assim, cara, quando eu contei que eu quebrei meu espelho, o pai falou isso, tá? Eu acho tão legal isso. Perfeito. E ainda uma outra orientação que também a gente dá é fale gentilmente. Eu sei que isso é muito complicado, né? Na correria do dia a dia, no estresse que a gente está, quando a gente vê, a gente está gritando com os filhos, né? E é difícil para qualquer um. Mas assim, o que acontece? O grito, é difícil eu falar também para um pai que o grito não resolve, né? Porque a criança está tendo ali um comportamento desafiador, o pai ou a mãe grita e a criança para instantaneamente. E resolve. Mas para por quê? Né? Para porque o cérebro entrou em pane ali, desacoplou. Sim. A parte pensante, né? Desacoplou e ela está ali na fuga, na luta ou na paralisação. Sim. Então, assim, mas isso a curto prazo funciona, mas a longo prazo aí a gente vai ter outros problemas, né? Vai aumentar o estresse na família, nós vamos ter a falta de respeito, vai desconectar um pouco, né, a relação entre pais e filhos. Então, como é importante, né, que os pais se qualifiquem para essa missão tão importante que é preparar para a vida. Tem um livro do Samitiba, que é o Quem Ama Educa. Se os pais lessem só aquele livro já seria maravilhoso, né? E é óbvio que é muito melhor educar bem do que remediar uma educação não tão boa. Tu concordas com isso? Sim, completamente, né, Léo? É melhor e mais fácil, né? O clima é muito melhor também, mais prazeroso para o pai e para a criança. Com certeza. E quando as crianças elas têm essa base sólida, né, dessa educação desde o início, elas criam uma base sólida. E aí qualquer desafio é muito mais fácil de remediar, né, ou de consertar, do que realmente a criança que não tem. E aí a gente tem que remediar depois, mais tarde, essa falta de solidez. Né? Vou dar um exemplo. Uma das orientações que eu dou bastante para pais é, no momento de raiva da criança ou do adulto, não queira ensinar nada, não queira dar lição de moral, né? Porque naquele momento ali, a forma de processar é diferente. O freio inibitório não está funcionando e nesses momentos, tanto os pais quanto os filhos podem falar coisas, né, que não é o que eles pensam de verdade, mas esse tipo de comunicação desgasta essa relação, aí já fica uma coisinha ruim lá. Então, como é bom ter esse entendimento para não criar isso. Claro que depois que cria é possível, existem muitas ferramentas, né, para a gente resolver esses problemas, mas essa é uma orientação bem importante, assim, né? Em momento de raiva, não querer dar lição de moral. Até porque o cérebro da criança não está receptivo, né? A criança não vai aprender nada naquele momento. Exato. Então é bom, olha, se a criança está fazendo algo que não é legal, sinaliza para parar com aquilo, mas vai conversar num outro momento, né? Passou aquela situação lá no outro turno, a criança está bem, filho, isso que aconteceu hoje de manhã, tu lembra? Tu acha que tu fez certo? Nesse momento, a criança vai estar muito mais aberta e a probabilidade dela dizer, pai, desculpa, eu errei, é muito maior do que naquele momento lá de tensão, né? Exato. Muito bem. Existem muitas técnicas, muitas orientações, né, para pais, para mães. O que tu me diria, né, em relação à disciplina positiva?
Quais são as principais técnicas que tu trabalhas? Então, Léo, a disciplina positiva, ela disponibiliza algumas ferramentas, né, que auxiliam os pais, então, nessa missão de educar os filhos, né? Nós temos, por exemplo, o baralho da disciplina positiva para os filhos, o baralho da disciplina positiva para os professores, né? E tem outros baralhos também. E só aqui nós temos 52 estratégias, né? Ferramentas que a gente pode utilizar. A gente pode dizer também que são 52 orientações? Com certeza. Então, assim, além de todos os princípios da disciplina positiva, além da inteligência emocional, da comunicação não violenta, que engloba Não tudo. adianta a pessoa achar que está resolvido o problema só pegando as cartinhas. Não, Ela tem que entender exatamente. toda a Inclusive, complexidade. as cartinhas são bem resumidas, assim, né? São só algumas dicas, mas a gente tem que ter todo o contexto para poder aplicar. Então, uma das ferramentas, né, que eu gosto muito da disciplina positiva é a reuniões de família. E por que eu gosto? Porque é muito parecido com a mediação. Como eu sou mediadora de conflitos, ela é muito parecida com a mediação, né? Então, como é que ela funciona? Nós temos, então, um presidente e um secretário, né, que geralmente as crianças adoram desempenhar esse papel, e nós marcamos uma reunião, então, para acontecer com data e Tem uma formalização. Tem uma formalização. E como é que divulga isso em Coloca casa? um post-it. Né, na nossa família, nós colocamos um post-it na geladeira, geladeira. Exato, com o dia e o horário da reunião de família. Né? Então, o presidente fica responsável por cumprir aquele horário, aquele dia, né? Nós chamamos um dia especial para isso. E o secretário, então, vai fazer a ata da reunião. Nós temos um caderno, não é obrigatório ter o caderno, mas eu optei por ter o caderno, nós optamos para deixar ali registrado, até para depois, né, ficar com uma lembrança das combinações e dos acordos que nós fizemos. Então, no dia, o presidente já coloca ali o local, né? Pode ser numa mesa redonda, pode ser na sala, não em horários de refeições, né? Um horário só para reunião de família. E daí nós vamos começar a reunião de família sempre buscando alguma coisa legal que aquela pessoa fez, né? Que as pessoas fizeram. Então eu vou dizer, puxa, meu filho, hoje foi tão legal quando tu tiraste o lixo, né? Colocou o lixo na rua. Então a gente sempre vai colocando alguma coisa legal que a pessoa fez para começar a reunião de família. E depois, então, nós vamos pegar a pauta, né? A reunião de família vai ter uma pauta e nós vamos trazer a pauta para as combinações. Então, por exemplo, digamos que a gente esteja com o desafio de chegar na escola no horário, né? Então, a gente vai dizer, olha, a gente está com esse desafio que é nós estamos chegando atrasados na escola. Como é que a gente pode resolver? E aí, então, todos vão contribuir, né, com sugestões. E o secretário vai anotar, então, todas as sugestões, e pode ser as sugestões mais mirabolantes possíveis, né? Vamos usar o teletransporte. Como se fosse um brainstorming. Exato, faria um brainstorming ali, anotando tudo, e depois que todos contribuíram, né, nós vamos fazer a seleção, então, nós vamos ver o que é razoável, o que é prático, o que é respeitoso para todos, né? Não vai ocorrer uma votação, nós não temos votações. Nós temos consenso realmente. Consenso. Exatamente. Então, legal. E daí nós vamos aplicar essa medida por uma semana ou por 15 dias. Aí né, tem um combinado. Tem o combinado, né? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente chegar a tempo na escola, vamos todos acordar 15 minutos antes. Então, naquela semana, né, nós vamos testar este combinado para ver como é que fica durante uma semana. E aí, na outra reunião de família, que geralmente a gente faz uma vez por semana, porque é uma reunião rápida, uns 20 minutinhos, a gente vai ver como é que ficou esse combinado, se dá para manter, né? Se a gente pode continuar assim, se deu certo ou não. E a gente termina sempre a reunião de família também fazendo uma coisa agradável. Pode ser um jogo, pode ser se reunir para fazer uma sobremesa, né? Para fazer esse encerramento. Então essa ferramenta é uma das 52 ferramentas que eu gosto muito, que é reuniões de família. Que bacana. Tem duas coisas interessantes aqui que eu quero comentar, que é eu faço algo parecido com o meu filho, tá? Há bastante tempo, que eu chamo de reunião de pai para filho. Quando eu fiz um MBA em gestão empresarial, eu tive uma cadeira de gestão de pessoas, foi quando a gente estudou lá o feedback sanduíche, né? Que tu dá um elogio no início, tu fala de um ponto a melhorar e fecha com outro elogio. E eu estruturei uma conversa, né? Só que não tem tanta formalidade, mas tem uma combinação assim, e é na cama. Antes de dormir, depois de um dia
bacana, quando não aconteceu nada de muito excitante, muito extraordinário e nem conflito nenhum, quando a criança está bem, está tranquila. E ele começa com uma manifestação de amor, né, dizendo o quanto que eu amo meu filho, quanto que ele foi planejado, quanto que ele é amado. E aí dou alguns exemplos que comprovam isso. E aí, claro, cada fase da vida dele tinha um determinado objetivo, mas era principalmente para desenvolver alguma coisa, fortalecer algum valor que ele já tinha, né? Por exemplo, daí que nasceu a nossa combinação do lema de sempre contar a verdade. O Thomas tem um hábito muito bacana que é de elogiar as pessoas, porque muito tempo nessa conversa de pai para filho, a gente estabeleceu uma tarefa e a tarefa dele era elogiar 3 pessoas no outro dia na escola. E na primeira vez ele não prestou muita atenção na resposta das pessoas, mas nas outras vezes ele dizia, olha, tu vai elogiar 3 pessoas e tu vai prestar atenção em como as pessoas vão responder. Então no início era os 3 elogios dele era para os coleguinhas e para a professora, que era sempre tu é o melhor amigo do mundo e professora, tu é a melhor professora do mundo. Depois ele foi qualificando mais, aperfeiçoando. Né? E outra coisa importante a destacar é a importância das combinações. Eu costumo dizer para as pessoas que eu nunca bati nos meus filhos, nunca deixei de castigo. E às vezes as pessoas perguntam qual é o segredo. Aí eu digo, olha, não é bem um segredo, mas tem uma orientação muito importante, que são as combinações. Né? Ao invés de dizer para a criança, para de brincar e vai fazer tal coisa, antes da criança começar a brincar, já faz a combinação. Filho, tu vai brincar durante um período, quando estiver acabando o pai vai te avisar, depois tu vai fazer outra coisa, ok? Bate aí, tá combinado? Tá combinado. Em algumas vezes, lá atrás, precisava retomar, o que a gente combinou mesmo, né? Só para não sair do prumo. Mas hoje em dia, no piloto automático, né, as combinações acontecem. Então, para mim, uma das principais orientações, né, na educação é o planejamento, é a combinação. Isso evita muitos problemas. Não, e até mesmo, né, quando as crianças participam dessas combinações, é muito mais fácil de elas cumprirem o combinado, né? Porque não foi nada imposto. Sim. Né? Então, fazer combinações também que as crianças participem é muito importante. Às vezes eu imponho algumas coisas e tem um texto por trás dessa imposição, que é assim, eu sou adulto, né? Eu tenho uma experiência de vida e a maioria das coisas que eu faço é para o teu bem, eu faço porque eu te amo. E talvez tu agora não entenda, mas depois tu vai entender por que aquilo é importante. E logo em seguida já acontece quando tem uma maturidade dos filhos, né? Eu sinalizo, filho, tu lembra que isso aqui era desse jeito e agora, né? Por exemplo, né? Eles têm uma necessidade grande, às vezes, de comprar determinado brinquedo, né? Que é muito aquilo, e depois passa um tempo, aquele brinquedo lá está jogado. Exato. Né? Então é bom a gente trazer essa reflexão na hora de escolher um brinquedo ou outro, mostrar o valor de cada coisa para ter essa valorização, né, desde o início. Então é possível criar, educar sem bater e sem castigo. Embora algumas pessoas acreditam que por terem apanhado na infância, por terem ficado de castigo, acham que aquele modelo é o ideal, que se não bater não vai educar bem. Então é interessante a gente mostrar para as pessoas, conversar com as pessoas que também funciona bater e deixar de castigo. Mas existem técnicas muito melhores, como essa da combinação, que além de não gerar traumas, potencializa, né, as crianças, potencializa a criatividade e uma série de competências que são desenvolvidas porque não tem aquela pressão, aquele medo, aquela raiva, né? Coisa muito mais prazerosa. E nesse clima de prazer, às vezes a gente vê coisas que superam a nossa expectativa como pais, né? A disciplina positiva, na verdade, ela é contra qualquer tipo de violência, né? Não é que ela seja contra, que na verdade ela mostra um outro caminho, né? Como tu disseste, que é possível fazer diferente. Então,
Para a disciplina positiva, a punição ela vai ensinar o que a criança não pode fazer. Por exemplo, vai colocar de castigo para a criança não mentir. Né? Tu grita para a criança não quebrar o copo. Tu bate na criança para ensinar a criança a não bater no coleguinha. Onde que está a lógica? Tu também está batendo. Né? Então, para a disciplina positiva, a gente usa muito a consequência natural. Por exemplo, digamos que eu combinei com meu filho, né, que ele ia chegar do treino de futebol e ele ia tirar a camiseta e botar no cesto de roupa suja para lavar. E ele chegou do treino e esqueceu e largou a camiseta no chão. Aí no outro dia ele vai dizer assim, mãe, olha só, preciso da minha camiseta porque eu tenho treino de futebol. E eu vou dizer, filho, a camiseta não estava no cesto, mãe não lavou a roupa. Isso é uma consequência natural. Eu não deixei de castigo, agora tu vai ficar sem a camiseta porque tu não colocou no cesto. Assim é a vida, né? Assim é a vida. Tá preparando para a vida. Exato. Então, a disciplina positiva não lida com o castigo em si, né? Ela lida com a consequência natural. Bacana. E o que a gente pode fazer para incentivar os pais para que se preparem para essa linda missão que é preparar para a vida? Eu acredito, na verdade, que primeiramente a gente tem que acolher esses pais. Né? Esses pais, eles chegam com muitas dúvidas, muitas inseguranças, muitas incertezas, muita culpa. Né? Então, acolher, ter um ambiente acolhedor de escuta, né? Sem julgamentos. Então, acolher esses pais. Mostrar para eles a beleza que é, né? A missão maravilhosa que é educar outro ser humano. Né? E dar ferramentas para esses pais, né? Para que eles possam utilizar quando os desafios aparecerem, né, na educação. Então, assim, a gente estuda tanto para ser engenheiro, a gente estuda para ser advogado, para ser médico, para ser cozinheiro, para ser esteticista. Por que não estudar para ser pai e mãe, né? Verdade. Importante, né, essa questão de ser empático com os pais, porque cada um de nós faz o melhor que pode com as experiências de vida que teve. Então é bom, em primeiro lugar, mostrar, olha, ok, tu já fez isso errado, ok, vamos daqui para frente. Não fica se culpando, né? Eu vejo muito essa questão de culpa. Eu não estou tendo tempo necessário com meu filho. Ok, tu fez o melhor que tu podia, mas a partir daqui, né, o que tu pode fazer melhor? Vamos ver que competência tu precisa desenvolver ou melhorar para educar melhor, preparar melhor teus filhos para a vida. E Juliana, quais outras ferramentas que temos aí na disciplina positiva? Então, Léo, nós temos várias ferramentas, né? 52, né? 52, exatamente. E a família vai adaptando, né? E vai escolhendo quais as que funcionam melhor para cada família. E quais os que estão precisando naquele momento? Exatamente. Nós temos a pausa positiva, escolhas limitadas, perguntas curiosas, roda de escolhas, gentil e firme, todos no mesmo barco. Aqui pode dar uma olhadinha, são 52 ferramentas mesmo. Que bacana, deixa eu tirar uma. Tira um aí. Aqui eu tenho pequenos passos, que eu não sei se é isso, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente tem algo difícil para ensinar para os filhos, como é legal a gente particionar essa dificuldade, né? Tem uma coisa muito difícil, né, que aquilo ele não vai conseguir fazer naquele dia. Aí a gente particiona, pega um pedacinho, repete aquilo, né, até ele ficar bom. Aí a gente vai e comemora, celebra essa pequena vitória, né, e aí vai para outra. Em função disso, eu ensinei o Thomas a falar, quando ele tinha 3 ou 4 anos, a maior palavra da língua portuguesa, que é uma curiosidade, que muita gente acha que é inconstitucionalissimamente, mas na verdade é pneumo ultramicroscópico silico-vulcano coniótico. Nossa! É a maior palavra da língua portuguesa, tem 46 letras. Né? E eu comecei, filho, repete aí, pneumo ultra. Né? E quando a gente faz particionado é muito mais fácil do que querer aprender direto o todo, né? Então, claro que eu dei um exemplo bem simples, isso serve para qualquer coisa difícil na vida, né? Às vezes essa coisa difícil é algo que vai demorar meses e tu vai focar naquilo ali, né? Conseguiu, fica bom naquilo, celebra, faz uma janta, faz alguma coisa, celebra essa pequena vitória, né? E quando a gente faz isso, muitas vezes com os filhos, não só com filhos, mas com colaboradores na empresa, serve para adultos também, mas a autoestima vai crescendo.
E depois, quando chega alguma coisa, ele não fica assim, eu não vou conseguir, isso não é para mim. Ele sabe que é uma questão de tempo, né? Exato, e essas, na verdade, ferramentas da disciplina positiva não são só para os filhos, né? A disciplina positiva a gente pode aplicar a disciplina positiva em todas as áreas, em relacionamentos, no ambiente de trabalho, na escola, né? Que falei sobre o curso para professores que eu dou, em tudo todas as áreas, né? Sim. Então essas ferramentas também elas vão sendo adaptadas de acordo com a área que tu está aplicando. Isso é muito legal. Eu costumo dizer que a educação é uma preparação para a vida que começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. A gente está sempre se qualificando, está sempre aprendendo para viver melhor, com mais qualidade, né? Em constante aprendizado, com certeza. Estamos encaminhando para o nosso final, infelizmente, essa conversa está muito boa. E, Juliana, eu quero te pedir, assim, que recado que tu daria para os pais que estão assistindo o nosso podcast? O recado que eu posso deixar é, primeiro de tudo, ame incondicionalmente os seus filhos, né? Crie um laço afetivo forte com seus filhos, uma conexão forte com seus filhos. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: vai chegar um dia em que o seu filho vai cometer um erro e ao invés de correr de você, ele vai correr para você. Então crie esse laço. Que coisa linda isso. Bonito, né? Crie esse laço de afeto, né, com o seu filho, essa conexão. Não exija a perfeição do seu filho e nem de si mesmo. A gente não é perfeito, ninguém é perfeito, né? Nós estamos em constante aprendizado, né? Acolha a humanidade, a sua e a do seu filho, né? Faça pequenas mudanças, né? Uma pequena mudança que tu faça vai refletir muito na vida dos teus filhos. E procure ajuda, né? Não está dando conta, não sabe direito como agir naquela maneira, estude, procure ajuda. Isso é muito importante, né? E vai valer muito a pena, porque a missão que nós temos de educar outro ser humano, ela pode sim ser leve e prazerosa. Juliana, gratidão por mais essa conversa maravilhosa que a gente teve, falando de assuntos que a gente gosta muito, né? E eu espero que essa conversa incentive outras pessoas a buscar mais sobre disciplina positiva, a se qualificarem como pai, como mãe, e que a consequência disso é nós termos uma formação de cidadãos melhor, né? Que a gente tenha mais crianças que se tornem adultos felizes, inteligentes, produtivos, altruístas, empáticos, honestos, e que a consequência disso é a gente fazer uma sociedade melhor. Nós temos um movimento, que é o Movimento pela Educação, que ele tem esse propósito de contribuir com uma sociedade melhor e a missão de colaborar com um grande avanço. Nós não queremos só melhorar um pouquinho a educação, não. A gente sonha alto, nós queremos um grande avanço para a educação. E uma das principais ideias e projetos do Movimento pela Educação é curso para pais. Então, gratidão de novo por essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui e que a gente possa fazer uma sociedade muito melhor com uma educação mais qualificada. Eu que agradeço, Léo, pelo acolhimento e pela oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez conversando contigo sobre isso. E esse movimento ele é realmente essencial, nós precisamos muito melhorar a nossa educação. E esse curso para pais realmente é um sonho, né? Fazer um curso para pais, e pode contar comigo sempre. Que bacana poder contar contigo. E assim encerramos mais um programa Luzes, Câmera, Educação. Curta, comente e compartilhe.